Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um chat de estratégias quantitativas. Aqui é o Ronaldo TG. São 17 horas e 20 minutos do dia 31 de julho de 2013. Se tiver alguém assistindo, para quem estiver assistindo, por favor, se comentários sobre som e imagem aí para ajudar, eu agradeço. Vamos começar. Vou deixar na tela o gráfico direto para não ocupar muita banda de vocês aí e para a transmissão ficar joinha, joinha. Seguindo, hoje não vai ter filosofia financeira, né, de botequim. Vamos direto para dar uma olhada nessa reação aí no mercado, essa pequena alta e subsequente congestãozinha e convido os amigos para ficarem à vontade aí para tirar qualquer dúvida. Leilson, boa tarde, TG, aqui tá ok, valeu, Leilson, obrigado. Sintam-se à vontade para perguntar, questionar, duvidar, enfim, discutir. Aqui é um canal aberto para vocês e a gente faz este programinha todas as quartas-feiras, a partir das 17, agora com horário novo. Antes era 17h40, 17h30, agora a gente começa às 17h15, 17h20, de acordo aí com o fechamento do Collor, sempre para ajudá-los. Na maioria das vezes eu comento alguma coisa sobre finanças ou sobre algum livro, mas dessa vez vamos direto, que para economizar tempo aí, vamos fazer um programa não tão longo como das outras vezes, mas sinta-se à vontade, o canal está aberto, o pessoal pode perguntar, e para quem assiste no YouTube, quiser me mandar o um e-mail, tgkraus@rox.com.br. Vou colocar aqui para vocês, só para, se tiver alguém que se interesse por alguma pergunta, na medida do possível, tento responder, apesar da correria do dia a dia. Vamos embora. Então, na tela, se tiver muito pequeno, sempre aquela recomendação, se não tiver dando para ver direito, aumenta o zoom do navegador aí, que fica legal. Então, temos aqui o gráfico de Ibovespa. O Ibovespa fez o topo do ano lá no começo de janeiro e teve uma perna de queda, uma congestãozinha, e agora, desde o final de maio, a gente teve essa pernona de queda aqui, que já está traçado o Fibonacci, que eu já tinha traçado nos outros programas aí. Então, o Ibovespa saiu lá dos 57 mil pontos, achou um fundo lá nos 44.200, 44.100, e teve uma reação, rompeu a média de 20, testou, né, a banda superior de Bollinger, as bandas já estão abrindo, média de 21 já ficando ascendente, e agora, há 3 dias, ou desde segunda-feira, no caso, o Ibovespa vem fazendo uma correçãozinha. Achou uma resistência ali na retração dos 38,2 aí, ou no primeiro terço do movimento, e congestionou, e teve 3 dias aí de recuo. Esse recuo, se for um recuo saudável, a gente tem aqui como uma possível resistência os 48 mil pontos, que é o topinho, né, da congestão do fundo, e depois a média de 21. Então a expectativa é que o Ibovespa dê mais uma recuadinha até os 47.800, 48 aqui, e eventualmente a média de 21 se aproximar mais dos preços. Esse seria um recuo saudável, né? Supondo que exista isso, mas esse seria um recuo saudável do Ibovespa, que já vem numa pernona de alta aí desde os 44.100, 45 mil pontos, achou a resistência ali nos 49 mil pontos aproximadamente, e dá uma recuada. Pelo padrão de volume aí não é tão simpático, porque o volume na queda, na alta estava baixa, seria quase um volume de repique, mesmo sendo um repique mais forte, atingindo aí até a banda superior de Bollinger, até a média de 50 períodos lá em cima, e esses 2, 3 dias de queda com volume um pouco maior, até um pouco acima da média, já que a média caiu um pouco devido aos volumes baixos dos últimos dias aí. O OBV que estava ascendente ainda não encostou na média dele, então por enquanto vamos chamar de recuo saudável, né? Para possivelmente a média de 21 encontrar com os preços aqui, voltar a subir, fazer aquele pivô de alta que todos nós estávamos esperando já há algum tempo, né? Que não acontece
desde o final do ano passado praticamente. Então essa é a visão do Ibovespa. Se alguém tiver mais algum comentário, tiver mais alguma coisa a dizer, estamos abertos, não tem muito mais o que falar de Ibovespa. Eu acho que é isso no prazo um pouco mais curto. Para quem gosta de achar fundo, realmente foi feito um fundo, mas esse fundo do Ibovespa no começo de julho só foi confirmado lá no meio de julho praticamente, né, tanto com o cruzamento da média de 21, com a média ficando ascendente, e essa longa perna de alta. Por enquanto, aparentemente, não temos um fundo depois desse, né? Então não tem um fundo mais alto do Ibovespa depois do fundo do começo de junho, e o topo já vai ficando mais alto, sendo que o topo anterior, mesmo que sendo num prazo um pouco menor, tem um topinho aqui nos 48 mil pontos aproximadamente, lembrando, né, quem considera a máxima, quem considera o corpo do candle, abertura e fechamento, mas o topo seria aqui, o topo anterior, topinho, né, anterior, não dos principais, seria aqui nos 48 mil pontos, e agora já formou um topo nos 49.500, 49.400 e vamos ver o horário, 49.420 pontos aproximadamente. Já temos um topo mais alto, mas ainda não temos um topo mais baixo. Então, pelos critérios de topo e fundo, o Ibovespa estaria numa tendência lateral. O topo principal, o último topo principal do Ibovespa, foi lá nos 57 mil pontos antes do início da queda, ou aproximadamente nessa região aí. Né? Então, esperando o Ibovespa fazer um novo fundo mais alto que o fundo anterior e voltar a subir, para aí sim confirmar a tendência de alta, aí, pelo menos no curto prazo, ou no prazo diário, que é o que a gente está olhando. Alguns destaques positivos de hoje, um deles é a Petrobras. Me pareceu bem interessante a situação da Petrobras. Deixa eu pegar aqui o taro do Fibonacci para traçar mais bonitinho para vocês. Eu não lembro como é que faz, mas enfim, não vai fazer muita diferença. Mas seria mais ou menos isso. O Fibonacci. O que aconteceu? Desde a queda do começo de junho, né? Normalmente essas quedas começaram no final de maio, começo de junho. A Petrobras começou no começo de junho, saiu lá dos 20,50 e achou um fundo nos 14,95, 15 reais. Reagiu igual o Ibovespa, rompeu o topo anterior na região dos 16,50, fez uma perna de alta, rompeu a média de 20 e 21 e bateu na banda de Bollinger superior, e agora fazendo um pullback, e hoje fazendo um candlezinho de definição. Estava fechando mais bonito esse candle aqui antes do fechamento, mas fechou com um candle um pouquinho mais feio. Seria interessante esse candle ser positivo, porque daí seria um candle de indefinição em cima de uma região de topo anterior aqui, e poderia gerar algum trade, ou poderia gerar algum trade de recuo em cima do topo rompido, para voltar a subir e fazer um pivô de alta semelhante ao Ibovespa. As possibilidades são: ou a Petrobras continua caindo mais um pouco e encontra a média de 20, de 21 aqui, para aí sim fazer um candle de reversão, fazendo um topo mais alto, um fundo mais alto que o fundo anterior, e o topo mais alto já está formado nesses dias. Diferente do Ibovespa, esses 3 dias de queda da Petrobras não foram com volumes tão altos. Então, praticamente confirma aí um padrão de pullback ou de recuo aí do topo rompido. Seria interessante um rompimento ou seja, um rompimento do candle de hoje, da máxima do candle de hoje, poderia gerar um tradezinho aí rápido, no mínimo até o topo anterior aí nos 17,10, 17,09, e com posterior rompimento para consolidar a tendência de alta. Mas, como a média ainda não está tão próxima, a média de 21 não está tão próxima, né, até está uns 2% de diferença, mas a média ameaçou ficar ascendente e tende a ficar mais horizontal por causa desses 3 dias de recuo. Mas chama atenção a Petrobras, assim, pelo menos graficamente. Desfaria essa opinião, essa visão, o rompimento para baixo da média de 21, o que indicaria um novo teste lá dos 15 reais aproximadamente, que é a região onde está a banda inferior de Bollinger e onde está o fundo
o fundo anterior formado aí entre 14,94 e R$ 15, mais ou menos, 94, 97, não sei, deixa eu ver, 14,94, exato. E esse vamos dizer, chamado esse pullback, ou esse pequeno recuo na tendência de baixa que a Petrobras se encontrava, encontrou a resistência, coincidentemente, na retração de 38,2 do Fibonacci, igualzinho o Ibovespa, e forma um recuo. Então, as possibilidades são: ou a Petrobras estaria armando um pivô de alta, faria um fundo mais alto que o fundo anterior e voltaria a subir, ou essa perninha de alta que, pelo padrão de volume, foi só um pequeno repique dentro da tendência de baixa de curto prazo que ela estava, num prazo um pouco mais longo ela se encontra lateral, né? Ela está com topos e fundos praticamente no mesmo nível aqui anteriormente, mas ela está fazendo, seria um repique dentro de uma tendência de baixa que não conseguiu nem superar a retração de 38,2 da queda de começo de junho até o começo de julho, essa queda de um mês aqui. Essas seriam as visões aí para Petrobras, ou seja, ou vai formar um fundinho próximo da média de 21, testa a média de 21 como suporte e volta a subir. Então, sempre lembrando, quando a média de 21 funciona como suporte e está ascendente, tendência de alta, e formaria topos e fundos ascendentes, confirmando a tendência de alta para a Petrobras. Vale 5, só para a gente já fechar o assunto. A Vale um pouquinho mais complicada nesses tempos, né? Opa, deixa eu mudar aqui. Boa, agora sim. A Vale um pouquinho mais complicada nesses tempos, como eu disse, para operar por causa dos gaps, né? Quando a Vale fica mais dependente do dólar, aí ela começa a acontecer esses gaps. Esse gap foi um gap de fuga praticamente da linha de tendência de baixa que ela vinha desde o começo de maio, né? A Vale começou a cair antes que todo o mercado, mas consolidou a tendência de baixa e depois teve um rompimento em gap, tanto na média de 21 quanto da linha de tendência de baixa anterior. Achou a banda superior de Bollinger aqui como uma resistência, formou uma resistência lá nos 29,30 e também, como todo o mercado, está fazendo 3 dias de recuo, né? Desde segunda-feira vem um recuo. Na segunda-feira um volume mais baixo, mas ontem e hoje um volume um pouco maior. Ontem ela fechou na mínima, mas foi no fechamento, ela estava trabalhando um pouco acima disso, e ontem o fechamento foi um pouco mais feio. A média de 21 já está ascendente, o fundo dela principal aqui é lá nos 25,60 aproximadamente, se bem que tem uma mínima menor em 26,45, mas vamos então tomar como 26,50, desculpa, 25,50, né, como um fundo aí de mínima, né, da Vale, 25,50, em fechamento R$ 26, ela não tem nenhum fechamento abaixo dos R$ 26 no dia 3 de julho, e formou uma boa perna de alta aí, indo dos 25,60, 25,50 que eu estava falando, até os 29,30. Agora 3 dias de recuo, esperando a média se aproximar. Caso ocorra aqui um candle de reversão próximo da média de 21, ela volta a subir. O objetivo é ficar atento ao rompimento aí dos 29,30. E para ela voltar, seria a alternativa simétrica dela, para ela voltar lá para os 33,50, 33,60, que era o topo da congestãozinha, né, que ela estava antes de formar essa pernona de baixo. Por enquanto a média está próxima, mas está ascendente. O esperado é que ela faça um candle de reversão que é próximo aqui também do gap rompido e da média de 21 e volte a subir e teste os 29,30, 29,40 aí como resistência para romper ou fique mais um tempo congestionada, adquirindo forças aí. Essa visão só se desfaria se perdesse a média de 21, rompendo a média de 21 para baixo, e ela viesse a fechar o gap aqui lá nos 26,70, para aí sim confirmar que ela está numa tendência lateral, com suporte lá nos 25,50 e resistência nos 29,30. E esse gap seria um gap de fuga da linha de tendência, mas seria um gap diária dentro da congestão que ela formaria. Outra possibilidade é ela fazer um recuo até a base do gap
que é nos R$ 27 aproximadamente, para aí sim voltar a subir, formando aí um ombro, cabeção, ombro invertido ou alguma figura dessa, mas que o ombro, cabeção, a parte direita do ombro, cabeção, ombro invertido nada mais é do que um pivô de alta. Estaríamos formando um fundo mais alto que o anterior, sendo que o topo mais alto que o anterior já está formado. Essa é a visão da Vale. Outra que chamou atenção hoje muito, assim, que foi quase um rompimento de livro, foi a Ambev, tanto a 3 quanto a 4, mas eu vou comentar a 4. A Ambev estava vindo mais congestionada aqui entre os 84 e 70 e os R$ 80, teve um filhotinho aqui perdido, andou de lado, deixa eu dar um zoom aqui só para a gente ver melhor, né? Formou essa congestãozinha, ameaçou perder a congestão, mas não confirmou, né? Dos R$ 80, chegou a trabalhar no dia 19, chegou a trabalhar aqui, fez a mínima em 79,66, né? Mas é a mesma congestão, dá para a gente até fazer um canalzinho de baixo se quiser. Veio trabalhando de lado aqui, as médias se costurando com umas malucas, contraiu a volatilidade e hoje, com este voluminho pouco aqui, né, praticamente 3 vezes o volume, a média de volume, com gap e tudo, foi lá, fez tanto o rompimento da congestão de 4, 5 dias, como da congestão maior que ela estava depois da perna de alta, né, do final desculpa, final de junho, ela já rompeu esse patamar, hoje acabou subindo 4%, mas ela já abriu em gap, então a estratégia de gap, né, subiu 4,76% hoje. A estratégia de gap diz que quando a gente tem esse gap aqui, espera a primeira hora para operar e opera seu rompimento para o lado que for, porque ela, ao abrir com gap, ontem ela fechou 82,10 e hoje ela abriu 83,70, praticamente 1,60 de gap, aí, R$1,60 de gap, em 80 daria uns 3% de gap, é isso mais ou menos? 2% de gap. Mas enfim, operar gap nunca é fácil, mas o fato é que esse rompimento foi um rompimento de livro, rompimento em gap, agora ela já chegou ali numa zona de resistência nos 86,30, ou ela pode testar o topo da congestão antes da queda, né, que a Ambev começou a cair no meio de maio, fez o topo em 88,40 aqui e veio a cair, congestionou, subiu um pouco, congestionou de novo. O objetivo desse movimento seria lá nesse patamar de 88,30, 88,40. Aí, deixa eu ver certinho, 88,41, vai, 88,40, esse seria o objetivo do movimento. Se a gente olhar pela congestão, essa congestão aqui vai de 84,30 até 80, então uns R$4. Como ela rompeu 84, o objetivo é 88 mesmo, né? Pela teoria do retângulo aí. A acumulação já rompeu o topo anterior, tanto dos 88 quanto dos 84, só apenas o indicador confirmando esse rompimento. O detalhe negativo aí seria que ela já fechou fora da banda de Bollinger de 3 desvios, que é essa amarelinha que eu uso aqui. Então, ela, pela força do volume, ela ainda teria espaço para subir, mas pelas bandas de Bollinger, ela deu aquela contraída de volatilidade, e agora as bandas estão abrindo, ela tem tudo para testar os 88, talvez amanhã fazendo mais uma alta pequena, voltando para fazer o pullback nos 84,60, 84,50, para confirmar o teste dos 88. Depois disso, só lá em cima, nos R$94, é o que está pintando aí da Ambev, pelo menos graficamente falando e na estratégia. O fato é que hoje ela deu um belo rompimento. Quem estava acompanhando, quem gosta de rompimento e estava acompanhando a Ambev, só teve que operar aí na estratégia do gap da primeira hora, porque como tem o gap ela podia vir fechar o gap antes de voltar a subir. Mas não aconteceu isso, ela simplesmente fez a mínima, rompeu a máxima da primeira hora e continuou subindo, e com volume simplesmente 3 vezes a média dos últimos dias, aí, ou seja, 3 vezes a média dos últimos 20 dias do último mês, no caso.
Foi só o que chamou a atenção hoje, uma das que mais chamaram a atenção. A gente tem pergunta do Marcão. E Marcão, beleza? Tudo em ordem? Como é que estão as coisas aí? Depois a gente precisa marcar aquele chatzinho lá, Marcão, para a gente ver aquela questão lá do long que você falou lá. Depois me manda um e-mail. Eu mandei um e-mail para você, não sei se você viu, Marcão. Beleza. Então, olá, TG, boa tarde. Poderia comentar CSN. Essas CSN, e Minas estão enroscadas mesmo, né? Dá uma subidona, dá uma caidona. Vamos lá, está aqui o gráfico da CSN. Das únicas das siderúrgicas que estão menos feias é a Gerdau, né? Então, vamos lá. CSN veio numa tendência de baixa, clara, nítida, perdeu o fundo aqui, achou um fundo nos 5,20, 5,30, 5,28 de mínima e 5,45 em fechamento. Assim como todo o mercado fez a perna de baixa, a perna de alta, achou uma resistênciazinha aqui na média de 21, pensou, rompeu no dia 22/7, encontrou a banda de Bollinger, pensou e teve, deixa eu conferir que isso daqui sempre que eu vejo o gap eu desconfio, mas vamos lá. Aqui a gente teve um gap de rompimento também, né, já andou bastante lá dos 5,30, acabou fazendo um topo lá no 7,45, uma boa alta nesses 2 dias, e agora ela fez vários sinais de reversão, vamos dizer qual é. Como teve o gap nesse dia, esse dia nós tivemos um gap com alto volume. No outro dia, teve um candle totalmente fora da banda de Bollinger, afastado da média de 21. A média de 21 estava aproximadamente 6,08. É isso? Não, 6,08 está hoje. Estava em R$6 aproximadamente, 6 e alguns quebrados, 6,02. E os preços estavam lá no 7,08. Então, em termos de distância da média, ela já tinha se afastado bastante da média para cima. Então, primeiro ponto para um retorno à média, certo? Candle fora da banda de Bollinger. Cutucou a banda de Bollinger de 3 desvios lá em cima e voltou forte. E ontem perdeu a mínima do candle que tinha fechado fora da banda. Então, esse aqui já seria um stop eventual aí, né? Hoje, não só fechou abaixo, como confirmou, perdeu a mínima do candle de ontem. Ontem já tinha tido um candle bem direcional. Isso aqui também é clássico, com volume alto. Então, dois candles fora da banda de Bollinger com volume alto e ontem um candle bem direcional negativo, confirmando aí o retorno à média. E então, qual seria... E fora isso, ainda invadiu a área de gap, né? Então, qual seria a opção aqui? A opção seria ou esse candle é um candle de reversão em cima de topo anterior, nos R$6,60 aqui, né? 6,65, entre 6,60 e 6,65. Esse seria um candle de reversão, até pelo padrão de volume decrescente. Então, teve o rompimento, já teve a realização parcial e agora faz um candle de indefinição, apesar de ser um candle um pouco feio, assim, um candle baixista, vamos dizer, mas em cima de uma zona de resistência. O que pode acontecer, ela vir fechar o gap, né? Então esse gap aqui, a máxima é 6,25, ela recuaria até 6,25, a média de 21 se aproximaria e daí ela voltaria a subir a partir daí, né, em cima dessa zona dos 6,60 aí, que era o topo anterior, 2 topos anteriores, né? Agora, ela já fez o topo mais alto que o topo anterior, por conta do rompimento, e esse poderia ser um movimento de pullback, só que a média está muito longe. Então, a média vai se aproximar mais alguns dias, a média se aproxima desse valor aí dos 6,50, 6,60, e ela pode voltar a subir. Só desfaria essa visão se ela continuasse caindo, ultrapassasse a média de 21, o que indicaria um novo teste no fundo lá no 5,20, 5,25. O fato é que se você tivesse comprado no fechou fora, fechou dentro aqui, ou pegou essa longa perna de alta que foi do 5,30 até o 7,40, ou seja, foi
diria quase 50%, né? Isso mesmo, de 5,30 para 7,30 são R$ 2 uns quebrados, em R$ 5 daria uns 40%, né? Nesses 2 dias. É isso, ou tô ficando maluco. Mas enfim, ela já teve uma boa alta e agora rolou uma realizaçãozinha, né? Até com volume alto, mas decrescente, confirmando que seria um pullback. Mas só esse sinal de segunda-feira aqui, com volume alto, segundo candle consecutivo fora da banda de Bollinger, um candle deixando uma sombra superior que cutucou lá a banda de 3 desvios que eu uso, e a confirmação no dia seguinte, com perda da mínima, com fechou dentro, né? Agora teve o fechou fora, fechou dentro invertido. O objetivo seria a stop o último dos stops aí de curto prazo seria na mínima de ontem, em 6,66, e com o objetivo de vir buscar ela próximo da média de 21, que agora está em 6,08. Então, só de 6,66 para 6,08 já dá uns 50 centavos aí, quase uns 8% aí que dá para você acrescentar no seu portfólio de CSN. Por enquanto, nada a fazer, simplesmente esperar ou o rompimento da máxima de hoje, ou mais um candle de reversão amanhã, um candle de indefinição amanhã, e a média de 21 se aproximar. O stop do restante da posição, como fechou na mínima hoje, eu não teria muito stop, mas o fundo anterior seria 6,30. Então seria o último dos stops aqui, que se ela perdesse esses 6,30, ela pudesse vir mais para baixo. Mas como a média de 21 está se aproximando desse valor, provavelmente os 6,30 é o local. Os dois locais que ela pode fazer o candle de reversão seriam no fechamento do gap em 6,40, 6,50 ou no 6,30 aqui com a média de 21 se aproximando. Nos dois casos está tudo certo, tudo dentro do script por enquanto. O negativo seria se ela perdesse a média de 21 com candle direcional que nem foi ontem. Daí indicaria um novo teste lá no 5,30 novamente e daí não seria bom estar comprado nessa condição. Esse seria o cenário para a CSN que eu estou esperando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ninguém tem mais pergunta, pessoal? Como eu disse, eu estou pretendendo fazer programas um pouco mais curtos ultimamente. A gente pode olhar, como tinha comentado, que a única dessas que não está tão feia é a Gerdau. Olha a diferença de gráfico da Gerdau, no caso. A Gerdau é um pouco mais chatinha de operar, né? Já tem vários dias com movimentações bem acima da média, com um movimento bem acima da média. Já tenho, depois da perna de alta do começo do final, ela começou a subir antes que o mercado, né? Ela fez um fundo no dia 24 de junho, fez aquela perna de alta de banda a banda, que a gente sempre fala, fez o fechou fora, fechou dentro, teve o candle de definição, perdeu a mínima, testou a média de 21 como suporte, deu outra perna de alta, mais uma boa perna de alta, então a gente já tem, diferente das outras que a gente comentou, já tem um fundo mais alto que o anterior, já tem o topo mais alto que o anterior, e agora as médias estão definitivamente alinhadas. Como ela fez uma boa perna de alta e se afastou bastante da média de 21, agora ela congestiona com uma resistência agora de máxima em R$15, R$14,97, R$15, e um suporte nos 14 e deixa eu ver aqui, 14,18. Então, se ela perder essa congestãozinha, ela pode vir testar a média de 21 novamente como suporte, a média de 21 se aproximando dela. Então, as alternativas são, ou ela vai ficar nessa correção lateral, nessa congestão lateral até a média se aproximar e testa a média como suporte e a média continua ascendente. Ou ela vem para baixo, como eu disse, o mercado todo fez uma boa perna de alta, e algumas estão corrigindo mais lateralmente, outras corrigindo mais agudamente, normal. E no limite, uma eventual correção mais aguda da Gerdau seria ela testar o topo rompido em 3,70, deixa eu ver quanto que é, 3,76, no caso que é exatamente onde se encontra a média de 21 nesse momento. Ela vai continuar subindo, esse 13,70, 13,75 vai ser
o local para uma eventual correção mais aguda. Mas aparentemente a Gerdau, como está um pouco mais forte que o resto, vai ficar numa correção um pouco mais lateral. Teve já um fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima, já poderia ter sido feita alguma realização parcial aqui de metade da posição, de um terço da posição, 2/3 da posição, dependendo do seu ponto de compra. E aguardar a média de 21 se aproximar para ver o que caminho a Gerdau vai subir. Mas ela está bem mais forte do que a CSN 11 Minas. Leilson falando, aproveitando, fala sobre BBAS. Claro, Leilson, podemos falar. O setor de bancos está também bem definido. Hoje o Itaú já vem 2 dias segurando num campo positivo, mas com pouca variação, e o Bradesco e o Banco do Brasil numa situação um pouco mais feinha. Aí. Mas, como todo mercado, depois da perna de baixa do final de maio, aqui no caso do Banco do Brasil, uma perna de baixa desde o final de maio até o começo de julho, final de junho, começo de julho, igual todo mercado, fez um topo no final de junho, perdeu, testou o fundo novamente, teve 3, 4 dias de congestão, voltou a subir, rompeu o topo, e eu já tinha comentado nas outras vezes, né, rompeu a média de 21, fez um topo um pouquinho mais alto que o anterior, mas acabou acabou se comportando quase um pullback, né, dessa zona aí que vai dos 22 e 20, deixa eu ver aqui, fechamento, 22 e 10, 22 e 15 até 22 e 50. Lembrando só aquela diferença entre fechamento e máxima e mínima. E se a gente notar, ela congestionou exatamente nesses 22,50, né? Com pouca variação, foi um pouquinho para cima, testou banda de volume, mas está congestionada exatamente nesses 22,50. Congestão é bom, opera-se a congestão. Então ela tem uma máxima em 23,19 e a mínima em 22,33. Então, perdeu 22,33, 22,30, você estopa a operação e tenta pegar ela mais para baixo. Por quê? A média de 21 já está se aproximando, não está tão ascendente, mas já está ascendente. A média de 21 vai chegar nesse patamar de 22,30 aqui, e a hora que, caso a BBAS fique congestionada mais um tempo, esse 22,30 acaba sendo o stop da congestão e é a média de 21. Se perder, aciona o stop do pessoal, aciona a posição vendida, as vendas de rompimento, porque a perda dos 22,30 seria não só a perda da congestãozinha, estamos falando num prazo um pouco mais curto, e a média de 21 indicaria um novo teste lá do fundo nos R$20, R$20,20, que é onde está a banda inferior de Bollinger, o fundo anterior. Mas, pelas condições do mercado, ainda não tem nenhuma indicação de que isso vai ocorrer, ou a acumulação ainda está acima do fundo anterior. Agora, o único senão é que nessa congestão os volumes estão um pouco maiores, não dá muito para saber ainda se é acumulação ou se é distribuição. O fato é que o mercado ainda não, para o setor de bancos, ainda está um pouco indefinido pela política do governo, se vai subir juros, se enfim, as regras não estão tão claras. O Leo está comentando, BBS é bom pagador de dividendos, boa ação para longo prazo. Eu particularmente gosto de ação de banco. Não saberia dizer qual é melhor, qual é pior, eu acho que daí é gosto de cada um, mas eu gosto de ação de banco, ela paga o jurinho todo mês, é aquela história, o único setor da economia que não perde muito nem com dólar, nem com juros, seja o que aconteça, as ações são bem tranquilas. Só tem que ser um banco grande, um banco mais seguro, né? Então, tanto Itaú, Bradesco, o Banco do Brasil são ações que eu particularmente gosto, mas é uma questão de gosto mesmo, não tem nenhuma dica grande aí, que nem o Leilson falou, boa pagador, paga dividendos, paga todo mês, pinga alguma coisa, e são grandes empresas e que, apesar de estarem muito expostas aí a políticas econômicas, tanto internacionais como cenários econômicos, né, tanto nacionais quanto internacionais, bancos brasileiros, principalmente, tendem a ser bem seguros aí em relação à exposição de risco. Ou algum outro
situação pontual, como o pessoal estava falando que o Bradesco e Itaú estavam com uma exposição muito grande ao AGX, aquele papo todo, mas banco, normalmente, a minha estratégia com banco é sempre que cai muito, é uma boa oportunidade, é lógico que a não ser que tenha alguma sujeira embaixo do tapete que a gente não consegue ver. Mas eu concordo que banco é uma boa. Mas graficamente falando, como eu disse, qualquer posição comprada de prazo um pouco mais curto teria que ser encerrada com a perda da mínima da congestão, né, dessa congestão nos 22,30 e tentar pegar aí o movimento ou próximo da média de 21 ou no fundo anterior, né, lá nos R$ 20,30, R$ 20, como eu disse, temos a mínima aqui em 20,03, então R$ 20 redondo, e em fechamento R$ 20,30, que é no dia 3 de julho. Mais algum comentário? Estamos falando há 35 minutos. O meu objetivo era falar 40 minutos. Então, para mim, já estaria satisfeito aí com o que a gente comentou aí. Se alguém tiver mais algum comentário, tiver mais alguma pergunta. Não temos, já mostrei aí os positivos, né? Os negativos. Negativo não precisa falar, é muita coisa, né? Tem bastante coisa negativa para falar. A gente, vamos dizer, a gente esticaria muito o programa. Mas tem de negativo, tivemos as elétricas hoje, tivemos BTOW caindo 7,42. Podemos colocar aqui, eu estava acompanhando meio o BTOW3, né? A gente chegou a falar sobre, ela está até aqui já no preparo, né? Então, a gente chegou a comentar desse rompimento dela, quando ela subiu 20%, né, 27%, 28% no começo a gente comentou dela. Então, vamos dar um update aí no comentário sobre BTOW. Deixa eu só pegar aqui ela para não... Vamos, filho. Beleza. A gente fez esse comentário aqui, que ela tinha rompido aqui uma congestão de fundo, congestionou de novo, rompeu a congestão, e agora ela chegou a fazer o famoso fechou fora, fechou dentro, 2 dias fechando na máxima, fora da banda de Bollinger aqui, congestionou com máximo em 12,20, deixa eu ver se é isso, máximo em 12,17, e a mínima estava em 10,90. E hoje ela perdeu esses 10,90, que era uma congestãozinha de um topo, eventual topo aqui. O fato é que ela teria espaço para recuar até os 9,94, 9,95, que é onde está a média de 21, e é onde seria o topo anterior aqui, que foi rompido. Então ela estaria fazendo um pullback, mas já perdeu a primeira congestão aqui de topo, né, com mínima em 10,89. Hoje ela fechou abaixo disso, então teria que ter estopado aí uma boa parte da posição, uma metade ou 2/3, 50% da posição ou 66%, metade ou 2/3, já poderia ter estopado e vir esperar ela um pouco mais abaixo nos 9, hoje 9,37, é isso? Não, 9,87, né? É isso, né? Ela fechou hoje 10,60, ela teria que vir buscar ela 5% mais para baixo, que seria o topo da congestão rompida anterior aqui, né, nessa zona de congestão que ela fez e rompeu, é onde está a média de 21. Então, esperar um candle de reversão próximo dessa zona dos 9,90, de R$10, ela está 10,60, então seria mais 6% de queda aí e 6% de adicional de posições. Era só para dar o update aí da BTOW, né, que a gente estava acompanhando já fazia um tempo, esse trade, depois de uma grande queda aí que ela teve, e a gente tinha já comentado nos outros programas a congestão de fundo, um pseudo W, rompimento, a segunda congestão, e agora dando o update aí do que a gente tinha já comentado. Então, esperar um candle de reversão próximo dos 9,90, de R$10, que é o topinho da congestão rompida anteriormente, e a média de 21 também. O fato é que a média de 21 já está ascendente, por enquanto ainda não foi testada como suporte, mas a BTOW já tem fundos e topos mais altos, então já estaria num critério de alta,
e na inclinação da média de 21, já também no segundo critério de alta da inclinação da média de 21. E desde o dia 26, as médias já estariam alinhadas, a da mais curta para mais longa, apesar da média de 50 ainda estar mais horizontal, assim, não tá tão ascendente. Mas já estão ordenadas as médias. A média curta, a média média e a média mais longa já estão em ordem. Então, é só o update da BTOW. E, para fechar o dia, né, apesar de eu sempre costumo falar das coisas ruins primeiro e as coisas boas depois, um exemplo, Eletropaulo, que vem enfrentando dificuldades, continua na draga da perna de baixa dela, que não tem mais fim. Né? Vamos ver se eu nem pega mais o gráfico dela, que tanto que ela caiu, mas ela vem como eu vou dizer, se negando a cair mais, né? Ela continua, agora ela está numa congestão, lembra, é bom, né? Ela tem um topo de congestão em 7 e um topo intermediário em 6,80. E tem um fundo intermediário nos 5,90 e um fundo principal nos 5,55, 5,58. E agora ela está exatamente testando o fundo intermediário aqui nos 5,94, 5,96, vamos arredondar R$6, né? Esses R$6 ela pode estar acumulando aqui para voltar a subir. Não é o que diz a acumulação continua vindo para baixo, a média de movimentação continua bastante baixa no Eletropaulo, ela já movimentou muito mais que isso, ela tinha um movimento médio lá nos 30 milhões e vem movimentando 10 milhões aqui, segundo o Shark. O que fazer na Eletropaulo? Aqui nos R$6 é um suporte intermediário e o suporte principal, ou o fundo principal, lá nos R$5,60. Só fica mais simpática, só fica mais bonita, as médias se cruzando, confirmando a congestão, só fica mais bonito se for uma compra de suporte lá nos R$5,60, se for uma compra de rompimento, primeiro nos 6,60, depois nos 6,80 e definitivamente só acima de R$7 para ela ficar um pouco mais bonita. As médias de 5,21 continuam se entrecortando aqui, não dando direção ainda para o movimento, simplesmente confirmando a congestão. A média de 50 continua descendente e a de 200 continua mais descendente ainda. Ela continua em tendência de baixa num período um pouco mais longo e agora numa correção lateral aí, esperando a média de 50 se aproximar, que é a média que vem servindo de resistência para ela, se bem que nos momentos mais agudos ela não conseguia nem passar da média de 21. Mas sempre que a média de 50 se aproximava da banda superior de Bollinger, ela voltava a ter uma perna de baixa. Bem feio o gráfico da Eletropaulo. E para fechar, só em termos de comparação, a CEMIG, que a gente tinha comentado a semana passada, acho que o pastor, se não me engano, mais ou menos na mesma situação, não tão feio quanto a Eletropaulo, mas teve a perna de queda do final de maio até o começo final de junho, já teve uma perna de correção que foi testar lá a média a retração de 61,8 do Fibonacci e a média e a banda superior de Bollinger abrindo. Olha a diferença, as médias, tanto a mais curta como a média de 21, já estão ascendentes. Esse, por enquanto, é um pullback aqui na região dos 20,90, que é o topo rompido para a CEMIG. Aqui seria a posição de definição. Para mudar uma visão mais negativa, ela teria que fazer um candle de reversão nessa zona aí de 20,70, 20,90, com posterior rompimento, e aí sim, primeiro teste dos R$22, 21,95 e depois lá nos 23,30. Negativo seria ela perder essa zona dos 20,60, 20,70 aqui, daí sim viria testar o fundo de 18 novamente. Lembrando que ela ainda não, ela só teve um teste bem pequeno aqui no rompimento da média de 21, ela precisaria testar a média de 21 como suporte para voltar a subir e aí sim engataria aqui uma alta um pouco mais consistente, mas ainda não tem nenhuma indicação tanto de volume quanto de indicadores que isso vai acontecer.
Se não tivermos mais nenhuma pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui. Não temos mais nenhuma pergunta. Eu acho que podemos encerrar 45 minutos. Desejo boa noite a todos. Agradeço a presença. Valeu, Marcão. Valeu, Leilson. E amanhã tem o comentário de mercado do Roxo, além dos chats do Collor normal, tem o comentário de mercado do Roxo às 5h30, 5h40, e depois o chat avançado de opções. Eu agradeço a presença de todos e desejo a todos boa noite. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Até a semana que vem.